Vamos lá então, pessoal? Então nós vamos na aula 23 e 24 da frente 2. Continuar aqui a ideia de sequências. Agora nós vamos falar sobre progressão aritmética. Então, toda vez que eu falo em aritmético, eu estou falando em soma. Tá certo? Então eu estou falando aqui em soma. Então a gente vai, nesse módulo aí, só somar as coisas, tá bom? E aí no próximo, que é progressão geométrica, a gente vai multiplicar as coisas. Então vamos entender isso aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber o que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética, a definição é o seguinte. Ela vai ser toda sequência em que a diferença de um termo pelo seu antecessor é constante. Tá certo? Então, ó, toda sequência em que a diferença de um termo pelo antecessor for o mesmo valor, sempre, vai dar o mesmo valor sempre. Isso é a progressão aritmética. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que perceber em uma sequência. Tá bom? Essa constante que eu acabei de falar aqui, ó, essa constante a gente chama de razão. Então essa constante, ela é a razão. Eu vou chamar de R. R de rato. Então é a razão R da PA. Tá certo? Então eu posso pensar o seguinte, ó. Quando eu tenho uma progressão aritmética, se isso aqui é uma progressão aritmética, ela é formada por termos aqui. Então eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo termo, o terceiro, e assim por diante. Aqui eu estou te mostrando que ela tem uma progressão aritmética de n termos, olha lá. Então ela tem n termos. Esse índice aqui mostra a posição do termo na sequência. Então você percebe o seguinte: toda vez que eu pegar um termo e subtrair pelo seu antecessor, isso aqui sempre vai dar o mesmo valor. Então, toda vez que eu pegar um termo e subtrair pelo antecessor dele, o resultado tem que ser essa constante aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto. Olhando para essa sequência aqui, o que está acontecendo aqui que eu posso te mostrar e você entender de uma maneira simples? O que está acontecendo aqui? O que significa um termo menos o antecessor? Se você observar bem naquela progressão aritmética ali, você pode pensar o seguinte: sempre que eu quiser encontrar um termo numa progressão aritmética, eu tenho que pensar como se eu estivesse dando pulos ali dentro. Então, se eu tiver o A1 e quiser encontrar o A2, é só eu somar a razão lá.
Então, quando eu pego o A1 e sumo a razão, eu obtenho o A2. Se eu pegar o A2 e somar a razão de novo, eu obtenho o A3. Aqui dentro vai acontecer a mesma coisa. Se eu pegar o AN menos 1 e somar a razão, eu obtenho o AM. Tá certo? Então você está percebendo o seguinte, ó. Eu estou ali naquela progressão dando pulos ali dentro. Então eu posso considerar que uma progressão aritmética é como se fosse os degraus de uma escada. Você está numa escadinha dessa aqui, o que você pode fazer? Vamos supor que você esteja, por exemplo, numa escada que tem 2 degraus. Quando você pisa no primeiro degrau, quantos pulos você tem que dar para chegar no segundo? Um só. E o tamanho desse pulo é sempre a razão da progressão aritmética. O que significa uma escada? Essa escada aqui, os degraus, todos têm o mesmo tamanho. Você nunca viu uma escada na sua vida que tem um degrau desse tamanho, o outro assim, o outro maior, o outro menor de novo. Não. Ela tem que ter um parâmetro. E esse parâmetro, dentro da progressão aritmética, é como se fosse a razão da progressão. Se você viu uma escada dessa forma, ela foi construída de maneira errada, correto ou não? Pode ter uma escada assim? Pode. Mas quando você chegar lá, você vai olhar essa escada e falar assim, ó, essa escada está errada. Ela não está de forma correta, certo? Porque se um degrau tiver 10 centímetros, outro tiver 30, outro tiver 40, você vai querer uma escada dessa na sua casa? Você não quer. Você quer uma escada que todos os degraus têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, se eu tiver uma escada de 2 degraus e eu piso no primeiro degrau, eu devo dar um pulo só para chegar no segundo. Da mesma forma que se eu tiver numa escada de 3 degraus e eu vou lá e piso no primeiro degrau, agora eu tenho que dar quantos pulos para chegar no terceiro? 1, 2. 2 pulos de que tamanho? Qual é o tamanho do pulo? R, né? 2 pulos de tamanho R lá. Tá vendo? Olha lá, olha o tamanho do pulo. R mais R. Então, se eu tiver, por exemplo, agora, numa escada de N degraus, e eu pisei no primeiro degrau, quantos degraus sobram para eu pular? N menos 1. Não é isso? Porque se a escada tem N degraus, e eu pisei em um deles, sobram N menos 1 para eu completar. Então, eu tenho que dar N menos 1 pulos de tamanho R, de modo a perceber que esta equação que eu acabei de te mostrar é o chamado termo geral da progressão aritmética. Então aqui nós temos o termo geral, da PA. Então, se eu estiver numa escada de N degraus, pisei no primeiro, devo dar N menos 1 pulo de tamanho R para chegar no enésimo. Ô professor, o que significa isso? Vamos supor que eu te dê uma progressão aritmética bem simples de perceber. Olha só. Ela começa assim, ó. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Olha lá. A gente está percebendo aqui que toda vez que eu subtrair um termo pelo seu antecessor, vai dar o mesmo resultado. Então eu estou somando sempre 2 unidades aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Isso aqui é uma progressão aritmética de que razão 2. Então essa progressão aritmética aqui, ela tem razão 2. Beleza ou não? R igual a 2. Imagina que eu te pergunte, por exemplo, quem é o termo que está na posição, por exemplo, 75. Quem é o 75º termo? O cara que está na posição 75.
uma opção é você contar 75 termos aqui, o que poderia ser feito, sem problema nenhum. A progressão aritmética foi feita para que você não faça esses cálculos. Você tem que contar isso aqui, né? De 2 em 2, 75 termos. Você pode, por exemplo, construir o termo geral dessa progressão. E como que eu faço para construir o termo geral dessa progressão? Utilizando o termo geral da progressão aritmética. Então, para eu construir o termo geral, é só eu pegar o primeiro termo, número de termos menos 1, vezes a razão. Quantos termos tem essa progressão aritmética? Não sei. Não sei. Eu não sei quantos termos ela tem, né? Mas eu posso criar uma fórmula geral, de modo a pensar que qualquer posição que eu quiser, eu consigo encontrar o resultado. Então a gente vai criar aqui uma equação que me dá qualquer termo dessa progressão, independente do valor de n. Então olha só, o que eu vou fazer ali? Eu vou pegar o primeiro termo, que é 2. Número de termos, menos 1, vezes quem? A razão, que é 2. Eu fiz uma progressão aritmética bem simples para a gente entender o processo aqui de uma forma melhor. Tá bom? E vai ficar bem tranquilo a gente perceber qual é o termo que está na posição 75, porque o 2 está na posição 1, 2 vezes 1, o 4 está na posição 2, 2 vezes 2, o 6 está na posição 3, 2 vezes 3. Quer dizer que o 75 vai ser 2 vezes 75, que é o 150, tá bom? Só que eu quis criar essa progressão para você entender o processo. Então você aplica a distributiva, e aí o termo geral vai aparecer o quê? 2n, menos 2, isso aqui é 2n. Então, o termo geral dessa progressão aqui, ó, é dado por 2n, onde n é a posição do termo na sequência. Ah, então se eu quiser encontrar o 10º termo, é só colocar n igual a 10. É 20. Então o 10º termo dessa sequência é o 20. Ah, aqui é o 1000º termo dessa sequência aqui. É só colocar o n igual a 1000. Então o termo geral dessa progressão aqui, ó, é dado por 2n, onde n é a posição do termo na sequência. Então olha aqui, ó. O 2 está em qual posição? 1. Então, 2 vezes 1. O 4 está em qual posição? Na posição 2. Então, 2 vezes 2. O 6 está em qual posição? Posição 3. Então, 2 vezes 3 e assim por diante. Então, se eu quiser encontrar o A75 agora, porque agora eu estou falando que o N é 75, eu vou substituir o N por 75. Observe que o N é a posição do termo na sequência. Então, a posição do termo na sequência é o valor de N. O 75º termo é o 150. Beleza, professor? Beleza. Agora, uma observação importante é que você deve perceber o que está acontecendo aqui. Você já viu isso aqui com o Júlio, porém ele não falou para você de uma maneira assim que você pudesse associar isso que eu estou falando com o que ele já disse. Observe aqui que agora eu vou criar uma outra sequência e a gente vai encontrar o termo geral dessa sequência e você vai perceber o que está acontecendo, ó. Aqui eu acabei de colocar uma sequência com os 3 primeiros termos ali, ó. 3, 7, 11 e assim por diante. Eu estou falando que ela é uma progressão aritmética. Se eu estou falando que ela é uma progressão aritmética, a gente consegue de cara encontrar a razão dela. Um termo menos o antecessor, um termo menos o antecessor, que dá 4. Certo? Então a primeira coisa que eu sei aqui é que o R é igual a 4. Eu quero encontrar o termo geral da sequência. Vou pegar o primeiro termo, 3. Número de termos menos 1,
vezes a razão, que é 4. Por que você fez isso aqui, Vandinho? Porque eu estou olhando aqui, ó. Em qualquer progressão aritmética, esse é o termo geral. Primeiro termo, mais número de termos menos 1, vezes a razão. Tudo bem? Aplicando a distributiva aqui, nós temos 4n menos 4, ou seja, 4n menos 1. Essa cara que eu vou encontrar aqui, então a n é 3, 4n menos 4, a n é 4n menos 1. Observe que o termo geral de uma progressão aritmética me deu uma equação do tipo 4n menos 1. O que significa esse n aqui? A posição do termo na sequência. Então, se n é igual a 1, eu vou encontrar 4 vezes 1 menos 1. Olha lá. Se o n é igual a 2, 4 vezes 2 menos 1. Aí eu te pergunto assim, quem é o 10º termo? O que você vai fazer? 4 vezes 10 menos 1, 39. E assim por diante. Ou seja, a gente está de frente com a função afim lá. Olha aqui. O termo geral de uma progressão aritmética é uma função afim. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse 4 aqui? Sabe o que o Júlio te falou na função afim? Ele te falou assim, isso aqui se chama taxa de variação. É a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Ou seja, é a razão da PA, o tamanho do degrau. Foi isso que o Júlio te falou. Então, se você observar isso aqui, ó, isso aqui é uma função afim. Olha só o que o Júlio te falou. F de x, ax mais b. Foi ou não foi? Então, o termo geral de uma progressão aritmética é uma função afim. Então, quando eu trabalho com progressão aritmética, o termo geral, eu estou trabalhando automaticamente com a função afim. Tá certo? Então, é só esse detalhe que eu queria te passar. Então, a gente entendeu como que é o termo geral da progressão aritmética? Quando que eu vou usar? Quando eu preciso encontrar algum termo na sequência. Então, se eu quiser encontrar, por exemplo, o 20º termo de qualquer sequência, o que eu faço? O 20º termo é o primeiro termo mais 19 razões. Que se eu tenho uma escada de 20 degraus, pisei no primeiro, eu devo dar 19 pulos de tamanho R para chegar no 20º. Ô professor, só que tem um detalhe. E se eu tiver no 10º termo e quiser encontrar o 25º? Eu preciso voltar no primeiro termo de novo? Para voltar lá no 25º? Imagine só. Você está subindo essa escada aqui. Você chegou no final do primeiro andar. Aí eu viro para você e falo assim, ó, você não tem que ir no terceiro andar, não. Você tem que ir no quarto. Você vai voltar lá no primeiro e subir de novo? Você vai continuar de onde você está. Então, esse é um detalhe. Se eu tiver uma progressão aritmética e eu estou, por exemplo, no 8º termo, quero chegar no 15º, eu não preciso voltar no primeiro para continuar. Eu posso ir a partir dele. Agora eu te pergunto, do 8º ao 15º termo, quantos termos possui ali dentro? Essa é uma ideia que você não pode esquecer. Imagine que eu te pergunte assim, ó, quantos números tem do 5 ao 68? Do 5 ao 68, quantos números tem? Incluindo os dois, do 5 ao 68. Se eu falasse assim, ó, entre 5 e entre 68, eu não estou incluindo os dois. Certo? Estou falando do 5 ao 68. Como que eu faço essa conta? É como se fosse aqui na progressão aritmética. Do 5 ao 68, muita gente pode pensar que existem 63 termos. Porque ele vira e fala 68 menos 5. Só que isso é um equívoco que você comete. A quantidade de termos que a gente possui entre 65, entre 5 e 68, é 68 menos 5 mais 1. Observe bem o que eu vou fazer.
É muito simples você perceber e observação. Esses números aqui, eles são contados sempre de 1 em 1. Tá certo? Isso é fato. Porque a posição do termo na progressão aritmética é sempre de 1 em 1. Então eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então pode gerar uma dúvida. Às vezes eu estou lá, por exemplo, no quinto termo e quero chegar no 28º, e às vezes eu posso pensar que ali, entre o quinto termo e o 28º, tem apenas 23 termos. E isso é mentira. Não é verdade. Imagina isso aqui, ó. Vamos contar quantos termos tem do 1 ao 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se eu fizer o que muita gente faz, eu vou pegar o 8 menos 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa quantidade aqui, ó, e estou excluindo esse cara. É como se eu estivesse retirando ele da sequência. Mas não, ele não pode ser retirado. Por esse motivo, eu tenho que vir aqui e voltar com ele. Então, fazer a contagem dos termos de uma progressão aritmética é eu pegar o maior menos o menor mais 1. É assim que eu faço. Tá certo? Então, entre 5 e 68, quantos termos tem? 68 menos 5 mais 1. São 64 termos. Esse é um detalhe que muitas vezes pode fugir do nosso entendimento. Tá bom? Então, se você fizer uma sequência onde a diferença entre os termos é 1 unidade, a quantidade de termos você consegue contar dessa forma. Tá certo? A gente vai precisar de pensar isso aqui. Tá bom? Então você sempre faz isso. O maior menos o menor mais 1. Desde que a diferença entre os termos seja o quê? Unidade. Eu estou encontrando a posição do termo. Eu quero saber quantos termos tem ali dentro. Por quê? Porque em algum momento eu vou precisar saber o número de termos. Você concorda aqui, ó? Tá vendo esse N aqui? Ele representa o número de termos. O que significa esse AN aqui? O último termo. E esse cara aqui? O número de termos. Então, muitas vezes eu vou procurar, por exemplo, eu estou no 8º termo, eu quero chegar no 47º. Quantos termos tem ali? Do 8º até o 47º. É 47 menos 8 mais 1. Você sempre vai colocar assim, o maior menos o menor, mais 1. Tá bom? Depois você faz uma sequência aí que você quiser e conte lá os termos que tem, incluindo os extremos, e faça essa conta para você ver, para você conferir. Tá certo? Então, o primeiro ponto aqui importante é, o termo geral da progressão aritmética. Agora, em algum momento a gente vai precisar representar uma progressão aritmética. Pode ser que o cara fale assim pra gente, ó, os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética. Ah, eu tenho as idades de 3 irmãos estão em progressão aritmética. Os ângulos internos de um quadrilátero estão em progressão aritmética. Então eu tenho que saber representar uma progressão aritmética. Então, por exemplo, como que eu represento aqui? Né? Vou fazer a representação. Representação, por exemplo, de uma progressão aritmética de 3 termos. Então eu vou pegar uma PA de 3 termos. Como que eu faço isso? É só você olhar o que está aqui em relação à razão. Se eu sei que a progressão aritmética, toda vez que eu pego um termo menos o antecessor e dá uma constante, quando eu olho para cá, eu percebo que o A2, para eu chegar no A3, eu somo a razão. Para voltar no A1, eu subtraio a razão. Então, se eu estiver no A2 e quero voltar no A1, é só subtrair a razão. E se eu estiver no A2 e quiser chegar no A3, é só somar a razão. Então,
A primeira coisa que eu faço para representar uma progressão aritmética é representar o termo do meio. Por quê? Porque quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu tenho o termo do meio. O sucessor é só somar a razão, x mais r, e o antecessor é subtrair a razão, x menos r. Essa aqui é a representação de uma progressão aritmética de 3 termos. Tá certo? X, x mais r, x menos r. Tá certo ou não? Tá bom? Observe aqui também que eu posso representar uma PA de 4 termos. E aí existem 2 maneiras de representar uma PA de 4 termos. Para representar uma progressão aritmética, é sempre bom que a gente tenha esses termos aqui, ó, simétricos. Mais R, menos R. Porque se você imaginar bem, e o exercício te falar, que os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética, eu posso te garantir que se os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética, um dos ângulos é 60. Sempre. Sempre. Existe um caso onde os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética e um dos ângulos não é 60? Não existe. Por quê? Porque se os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética, a representação é essa daqui, certo? A soma dos ângulos não dá 180? Quando você somar, o menos R vai embora com R. Fica 3x igual a 180, x é 60. Um dos ângulos é 60. Agora, os outros dependem da razão. Se a razão for 1, vai ser 60, 61 e 59. Se a razão for 10, 60, 70 e 50. A soma vai dar 180. Então, eu posso te garantir que sempre que os ângulos internos de um triângulo estiverem em progressão aritmética, um dos ângulos é 60. Os outros dependem da razão dela. Tá bom? Mas um dos ângulos vai ser 60. Como que eu represento uma PA de 4 termos? Eu posso representar uma de 3 e o terceiro termo é só uma razão. Essa é uma das maneiras. Então, x menos r, x mais r é uma progressão aritmética de 3 termos. Para encontrar o próximo, o que eu faço? Soma a razão. E aí apareceu o quê? X mais 2r. Observe que aqui a gente representa a razão pela letra R, mas o que você tem que pensar é que esse número é uma constante. Tá bom? Ah, professor, o que você quer dizer então? Ó, por exemplo, aqui nessa progressão aritmética, a razão é 2. Aqui a razão é 4, ou seja, 2 vezes 2. Então pode existir uma progressão aritmética de razão, por exemplo, 2R, de razão 3R, de razão 4R e assim por diante. Uma PA de 4 termos, eu também consigo representar de uma outra forma. Fazendo o quê? Quando eu tenho uma quantidade par de elementos, eu não tenho o termo do meio. Observe minha mão aqui, ó. Quem é o dedo do meio? Não tem. Existem 2 termos do meio. Então, se eu for representar uma PA de 4 termos, ó, eu posso representar assim, ó. Eu posso pegar 2 termos do meio. Eu posso imaginar que eles são assim. X menos R e X mais R. X menos R e X mais R, eles são termos de uma progressão aritmética. Porém, quando eu olho para lá, qual seria a razão dessa progressão aritmética? Você consegue me falar? Consegue. Você consegue me falar aqui que é a razão? Por quê? Se eu estou falando que esses 2 termos são termos de uma progressão aritmética, para descobrir a razão, o que você faz? Você pega um termo e subtrai pelo seu antecessor. É isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu faço isso, observe que o x menos x vai embora. R mais R. O que dá? Ah, então isso aqui é uma progressão aritmética de razão 2R.
Se esse termo é x mais r, quem que é o sucessor? X mais r mais 2r. Então tem que somar a razão. E aí vai aparecer x mais 3r. Certo ou não? Se eu descobrir que a razão dessa PA é 2r, eu vou ter que somar a razão aqui. Então x mais r é o termo. Quando eu somo a razão 2r, dá o quê? X mais 3r. Então isso aqui, ó, é x mais 3r. E esse cara aqui é subtrair a razão. X menos 3r. Observe que agora eu consegui fazer com que na hora que eu somar esses caras, o menos 3r e o mais 3r vai embora. O menos r e o mais r vai embora. E eu fico só em função de x. Essas duas formas estão corretas. Depende da maneira que você quer representar. Tá bom? As duas maneiras estão corretas. Beleza? Então, isso aqui, primeiro, é só uma representação. Muitas vezes eu posso, por exemplo, utilizar, né, o próprio termo da sequência para eu poder representar essa sequência. O que eu acabei de mostrar aqui é só uma representação. Tá bom? Você não precisa decorar isso aqui, ó. Você tem que entender a ideia. Tá? Compreendendo isso aqui ou não? Estou tentando lembrar aqui um exercício sobre progressão aritmética. Quer ver? Acho que é isso mesmo que ele fala lá. Eu esqueci. Na hora você esquece. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que aí eu vou mostrar para vocês uma aplicação disso aí. Aqui, ó. Considere. Então, vou te dar um exemplo aqui, tá? Pessoal de casa aí, ó. Vou te dar um exemplo. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte. Nosso exemplo aqui, tá? Essa questão caiu na Unicamp, beleza? Então ele fala assim, ó. Considere que A, B, 3C. Então, ó. A, B, 3C. É uma PA. Então, vamos escrever PA aqui, ó. É uma PA. Aí ele fala assim, ó. E que a soma de seus elementos é igual a 8. Uma PA em que a soma de seus elementos é igual a 8. O que ele pede aqui? Ele pede assim, ó. O produto dos elementos dessa progressão é. Então ele quer o produto dos elementos dessa progressão é.
Então vamos pensar nesse exemplo aí. Ele te deu esses 4 termos e falou que aqueles 4 termos ali representam uma progressão aritmética em que a soma dos termos dá 8. Ou seja, A mais B mais 3 mais C é igual a 8. É isso que ele está falando. E ele quer que você determine o produto. Ou seja, A vezes B vezes 3 vezes C. Tá certo? Observe que deixar essa progressão aritmética em função de A, B e C não seria interessante. Porque eu não sei quem é A, não sei quem é B e não sei quem é C. Eu preciso encontrar esses caras para poder fazer o produto. Senão eu não vou conseguir achar a resposta. Por esse motivo, eu vou fazer uma representação daquela progressão aritmética. E essa representação, para que seja feita, eu vou usar o 3 como ponto de partida. É o 3 que vai me ajudar a representar essa progressão. Vai ser através dele. Porque não teria graça eu representar em função do B. Não seria interessante. Não seria interessante eu representar em função do A. Nem em função do C. Em função do 3, é diferente. Porque vai aparecer o 3 em todos os termos e a razão. E é ela que eu vou encontrar através da soma. Então observe bem o que eu vou fazer. Primeiro ponto. Eu não consigo trabalhar com essa progressão aritmética da forma que foi dada. Eu preciso criar uma representação diferente. Então eu vou passar para cá. Tá bom? Então, ponto de partida. Ponto de partida, vamos lá. Eu tenho aquela progressão ali. Então, é A, B, 3, C. O que eu vou fazer? O 3 eu vou deixar da maneira que está. O sucessor do 3 vai ser o 3 mais R. Alguma dúvida? O antecessor do 3, aí você já percebe até a progressão aritmética de 3 termos, olha lá. X, X mais E, X menos E. Tá vendo? É como se o 3 fosse o X, né? Então, a progressão aritmética de 3 termos apareceu ali. Só que é de 4 termos. Então, esse cara aqui, o que eu vou ter que fazer? 3 menos 2R. Vou subtrair a razão. Porque se daqui para cá eu voltei uma razão, daqui para cá eu tenho que voltar 2. Então, olha só. 3 menos 2R. Professor, não entendi não. Não tem problema. Eu te mostro. Olha só aqui. Daqui para cá, quantos pulos eu dei? Um só, por enquanto. Certo? Para eu voltar aqui, eu tenho que voltar quantos degraus? Então é menos R. E para eu voltar aqui? Então você concorda que o A é 3 menos 2R, o B é 3 menos R e o C é 3 mais R. Ele disse que a soma dos termos dá quanto? Então vamos fazer isso. 3 menos 2R mais 3 menos R mais 3 mais o 3 mais R tem que dar quanto? 8. Agora sim ficou bom, porque eu consegui encontrar o valor de R. E se eu conseguir encontrar o valor de R, eu consigo encontrar o valor desse termo, desse termo, desse termo e depois fazer o produto deles. Beleza? Até aí? Tranquilo?
Não, é a soma, né? Aí ele falou que a soma é 8 e o produto dos termos dessa progressão é. Isso, ele quer saber o produto. Aí, olha só. Eu vou pegar e fazer assim, ó. Menos R vai embora com mais R. O 3 aparece 4 vezes, então quando eu somo dá 12. Então ficou assim, ó. 12 menos 2R é igual a 8. Olha lá, ó. 12 menos 4, que é 8. Não é isso? Não é 12 menos 4, que é 8? Então 2R é 4. Então quanto que vale o R, professor? Descobri a razão da progressão. Se o R vale 2, olha a minha progressão aritmética. Ó. 2R vale 4, certo ou não? Então aqui é 3 menos 4. Quanto que dá? Menos 1. Mas se a razão é 2, vou somar 2 unidades. 2 menos 1. 1 mais 2. Ali já está ali, ó. 3. E 3 mais 2 é... Aqui nós temos o produto. Menos 15. Tudo bem, não? Então, essa seria a resposta da questão aí da Unicamp. Tá bom? Tem até o símbolozinho lá. Da Unicamp aí você pode perceber. Tá certo? Então, esse foi um exemplo que eu te dei, de acordo com o que eu acabei de mostrar. Então você percebeu que por enquanto a gente está somando as coisas, né? Soma. Tá certo? E uma coisa que você tem que sempre procurar, né? É um padrão. Porque é uma sequência. Então tem um padrão ali. Então você sempre tem que procurar esse padrão. Tá bom? Geralmente nas provas do Enem o que cai mais é o termo geral da progressão aritmética. Tá? É mais cobrado na prova do Enem. Termo geral. Eu posso apagar isso aqui? Termo geral. Agora, olha só. Uma outra coisa que você tem que perceber em uma progressão aritmética é a ideia do termo central. Então, o que é essa ideia do termo central? É aquele termo que fica no meio. Ah, professor, mas e se a PA tiver uma quantidade par de termos? Tudo bem. Em algum momento da história você pode quebrar isso em quantidade ímpares. Ah, uma PA tem 20 termos. Você pode pegar 3, você pode pegar 5, você pode pegar 7. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, imagine só aqui que você tenha essa PA aqui, ó. Aqui. Aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou chamar de AM, tá bom? O que é o AM, professor? É o termo do meio. Aí eu tenho a N menos 1 e a N. Olha lá pra você ver. O AM ali, ó, é o termo do meio, tá vendo? O que eu tô querendo dizer aqui, ó? Se esse cara aqui, ó, é o termo do meio, é tranquilo imaginar, né, que a quantidade de termos que tem à direita é igual à quantidade de termos que tem à esquerda. Então, eu estou colocando ali que o N é um número ímpar. Tá bom? Eu estou colocando aqui que a quantidade de termos é uma quantidade ímpar. Então é sempre assim, quando eu pego do meio, a quantidade de termos que tem de um lado é igual à quantidade de termos que tem do outro. Então,
perceptível aqui, né? Olha só, se você estivesse no ponto M e quisesse andar até o ponto AN lá, ó, você não iria andar a mesma distância até o AN que você anda até o A1? Não é a mesma coisa, não? Então, se eu virasse para você e falasse assim, ó. Se eu virasse para você e falasse assim, ó. Do M até o N tem 30 metros. Do M até o A1 vai ter o quê? 30 metros. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. Para eu sair do AM e chegar no AN, eu tenho que somar razões. Para eu sair do AM e voltar no A1, eu tenho que subtrair razões. Tranquilo isso? Então observe bem, ó. Se você quiser pegar o termo do meio, você pode fazer o quê? Você pode fazer o A1 mais x vezes a razão, não é isso? Sair daqui e andar x razões. Só que a mesma coisa você pode fazer aqui, ó. Você pode pegar o AN e subtrair x vezes as razões. Porque é a mesma distância. É a mesma distância. Se eu sair daqui e dei x pulos de tamanho R para chegar aqui, quando eu estiver aqui, eu vou voltar x pulos também. Você pode observar que você criou um sistema. Olha lá, você criou um sisteminha. E esse sisteminha, a gente vai somar as equações. Então, quando eu somar as equações, olha o que vai acontecer. Esse x vezes r com esse menos x vezes r vai embora. E aí apareceu que 2 vezes o termo do meio é a soma A1 mais AN. Só que A1 e o AN, eles têm uma particularidade. Eles são termos extremos. Eles são termos extremos. Tá vendo? O A1 e o AN, eles são termos extremos. Isso significa que o termo do meio, ele é sempre a média aritmética de seus extremos, olha lá. O termo do meio é sempre a média aritmética de seus extremos. Ou seja, a soma dividido por 2. Vê se você conseguiu entender isso aqui. Então quer dizer que qualquer termo do meio é a média aritmética de seus extremos? É. Vamos ver se a gente consegue pegar uma progressão aqui que eu já tinha feito. Olha legal. Vou imaginar um exemplo, tá bom? Eu vou continuar aquela progressão ali, beleza? Vamos pensar aqui, ó. Então vamos pensar aqui, ó. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Pronto, ó. Professor, mas você colocou aqui uma quantidade par de termos. Não tem o do meio. 8 termos. Tem o do meio? Não. Mas eu posso fazer aqui dentro uma quantidade ímpar de termos, de modo que eu obtenha o termo do meio e aplique a propriedade. Então, observe esse 11 aqui, ó. Tá vendo o 11? Ele está no meio de quais termos? Do 7 e do 15, do 19 e do 3. Tudo bem ou não? 11. Significa, então, que esse termo é a média aritmética dos extremos. Olha só. Quanto que é 7 mais 15? 22. Por 2 dá? Quanto que é 19 mais 3? 22. Por 2 dá? Agora olha o 15 aqui, ó. Quanto que é 11 mais 19? 30. Por 2 dá? Quanto que é 7 mais 23? 15. Por 2 dá? Quanto que é 3 mais 27? Por 2 dá? Olha o 27. Quanto que é 31 mais 23? 54. Por 2 dá? Tá vendo? Qualquer termo é a média aritmética dos extremos. Se qualquer termo é a média aritmética dos extremos,
a gente pode pensar em outra coisa. Que existe uma propriedade aqui, através dessa, que fala o seguinte: a soma de qualquer dois termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. O que é ser equidistante dos extremos? É estar a uma mesma distância. Olha só aqui, ó. Tá vendo o 7 aqui? Ele está a uma razão do 3. Tá vendo o 27? Ele está a uma razão do 31. Esse 7 e o 27, eles são equidistantes dos extremos. Então a soma deles é igual à soma dos extremos. Quanto que dá a soma dos extremos? 3 mais 31. Quanto que dá? 7 mais 27 é quanto? 34. Quanto que é 11 mais 23? Quanto que é 19 mais 15? Tá vendo? A soma de dois termos que são equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Por quê? Porque aparece isso aqui, ó. Olha só. Sabe o que está escrito aqui? O dobro do termo do meio é a soma dos extremos. Tá vendo? Então, isso aqui é o A1 mais AN. É o A2 mais o AN menos 1. É o A3 mais o AN menos 2. E assim por diante. E aí, através dessa ideia que eu acabei de falar, que a soma de dois termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos, que surge a ideia da soma dos termos da progressão aritmética, que foi a ideia de um menino chamado Gauss. Ele entendeu essa ideia e criou uma fórmula para calcular a soma dos termos de qualquer progressão aritmética. Como que Gauss percebeu essa propriedade? Beleza? Como que Gauss percebeu essa propriedade aqui? Perceba comigo, ó. Como que Gauss percebeu essa propriedade? Vem cá. Ó. Como que eu faço para somar os termos de uma progressão aritmética? Imagina que eu te perguntasse assim, ó. Qual é a soma de 1 até 100? Qual é o valor da soma 1 até 100? O que você ia ter que fazer? 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 9, 37. Até chegar lá no 100, hein? Dá um trabalho, não é não? Então, observe bem que Gauss criou uma ideia através dessa propriedade aqui, que é a soma dos termos da PA. Que é a soma dos termos. O que acontece de verdade aqui na história contada, na história de Gauss? Que era uma turma de ensino fundamental e a professora propôs um desafio: quem fizesse a soma de 1 até 100. A professora tinha feito essa soma com muito tempo, gastou muito tempo para fazer, porque gasta muito tempo. Só que Gauss, em pouco tempo, em poucos segundos ali, Gauss deu a resposta. E aí a professora ficou um pouco abismada como que ele tinha feito isso. E como que ele fez isso? Observe bem. Imagina que você queira fazer essa soma de 1 até 100. Então você quer fazer a soma dos 100 primeiros termos, os 100 primeiros números naturais. Então você vai fazer isso aqui, ó. 1, mais 2, mais 3, mais 98, 99, 100. O que Gauss percebeu na hora de fazer essa soma? Ele percebeu que a soma de dois termos equidistantes dos extremos
é sempre igual à soma dos extremos. Aí o que ele fez? Ele pegou essa mesma soma, só que agora, ao invés de ele fazer de 1 até 100, ele fez de 100 até 1, que é a mesma coisa. Então ele formou 100 mais 99, mais 98, e assim por diante, mais 97, e assim por diante, né? Mais 3, mais 2, mais 1. Olha aí o que ele fez. Tá vendo? Nesse momento aqui, ele conseguiu perceber que se ele somasse essas duas equações, ia aparecer isso aqui, ó. 101, mais 101, mais 101, mais 101, mais 101, 100 vezes. Percebeu? Ele entendeu isso, né? O que ele fez? Ele viu que a soma dos extremos dá 101. E a soma de quaisquer dois termos aqui distantes também dá 101. Foi isso que ele percebeu. O que ele fez? Ele somou as equações. Quando ele somou as equações, a soma apareceu duas vezes. E aí, no final, ele vai ter que dividir por 2 para corrigir o erro e obter a resposta correta. Então, o que ele pensou? Se eu somar essas duas equações, vai aparecer duas vezes a soma. E aí, isso aqui vai ficar 101, mais 101, mais 101, 100 vezes. Aí vai aparecer 101, mais 101, mais 101, mais 101. Isso aqui, ó, apareceu. Isso aqui vai aparecer 100 vezes. 100 vezes. Isso aqui aparece 100 vezes. Tá certo? E aí nós sabemos como que faz uma soma, né? De números iguais, aparecendo uma certa quantidade de vezes. Se eu colocar o 3 aparecendo 5 vezes, é 3 vezes 5. Se eu colocar o 7 aparecendo 8 vezes, é 7 vezes 8. Se eu coloquei o 101 aparecendo 100 vezes, é 100 vezes 101. Então esse cara aparece 100 vezes. E aí a soma, duas vezes a soma, né? É 101 multiplicado por 100. E aí Gauss descobriu que a soma dos 100 primeiros termos naturais é 101 vezes 100 dividido por 2. Esse 2 você sabe agora por que aparece. Porque a gente faz a soma duas vezes. Eu não preciso fazer a soma duas vezes, eu faço uma vez só. Então eu divido por 2 para corrigir o erro e obter a resposta correta. O que Gauss respondeu? 5.050, professora. Então isso aqui dá 5.050. Foi isso que ele respondeu. Agora, isso aqui, ele fez uma progressão aritmética de razão igual a quanto? 1. Mas isso vale para qualquer progressão aritmética, independente da razão. Mesmo porque ele não precisou usar a razão aqui. Ele precisou usar os termos da sequência. Então, o Gauss, ele pode olhar para isso aqui, além da resposta, de uma outra forma. De que forma? A soma dos 100 primeiros termos é eu pegar o primeiro mais o último. Observe que o 101 significa isso. 1 mais 100. Certo? Tudo bem? O 101 significa isso. O primeiro mais o último. Só que essa soma foi contada quantas vezes? 100 vezes, que é o número de termos da progressão. Vezes 100. Mas só que essa soma foi feita duas vezes. Ele tem que fazer o quê? Dividir por 2 para corrigir o erro.
Então ele vem aqui, ó, e divide por 2. E aí a gente pode pensar de modo geral. Como assim de modo geral? Uma progressão aritmética qualquer de n termos. Então eu entendi como que faz aquilo ali. Então, para uma progressão aritmética de n termos, tá certo? Se eu tenho uma PA de n termos, a soma dos n termos, então aqui está escrito o quê? A soma dos n primeiros termos, né? N primeiros termos. É eu pegar o primeiro termo, somar com o último termo, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Ah, professor, entendi. Então eu posso fazer só divisão por 2 aqui, né? No n ou em tudo, sei lá. Depende aí quem que você quer dividir por 2 primeiro. Você pode dividir o A1 mais o AN por 2 ou o N por 2. Tá bom? Então, essa é a fórmula que me dá, né, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Olha aí para você ver. Tá certo? Depois eu vou mandar uma listinha de exercício complementar para que vocês possam fazer as questões que já caíram no Enem, tá bom? Beleza? Vamos pegar aqui umas questãozinhas da apostila? Tranquilo até aí? Sossegado? Mas você pode fazer isso da soma naquela que você fez? Tá falando, tem nome que você ficou dando tanto? Soma? A soma dá 8. Olha lá, como é que você vai fazer a soma aqui? Utilizando essa fórmula. Tem que dar 8 também, certo? Então, como que eu faria aqui essa soma? Quantos termos tem aqui? Então, a soma dos 4 termos é eu pegar o primeiro menos 1. Somar com quem? Com o último. Não é isso? Olha lá, que é o AN. O AN é o último termo. Então, eu vou somar com 5, não é isso? Vou multiplicar por quem agora? Pelo número de termos. Quantos termos tem? E vou dividir por... Então, observe que ficou 5 menos 1 dá quanto? 4 dividido por 2 dá quanto? E 4 vezes 2 dá? Então, se é uma progressão aritmética, ela tem que obedecer à fórmula da soma dos termos. Tá bom? Então, nós vamos pegar aqui uns exercícios para a gente treinar o que a gente acabou de ver. Tá certo? Eu estou na página 130. 131, né? 130. E nós vamos fazer aí os exercícios. Tá bom? Olha só. Vou esperar. Todo mundo prestar atenção aqui. Porque é importante os exercícios, a gente entender o processo, que se aparecer algum, a gente já sabe como que ataca ele.
Então, esse primeiro exercício, ele caiu na famema. Número 1. Caiu na famema. Então, ele fala assim, né? A tabela apresenta o padrão de uma sequência numérica da linha 1 até a linha X. Admita que o padrão de formação da tabela não se modifique. Sabendo que 63 é o primeiro número da linha X e 66,5 é o último, X é igual a quanto? Então observe, né, que o X é o número da linha. Então ele quer saber o valor de X. E aí quando eu olho para essas linhas, eu percebo que a linha 1 tem quantos elementos? E a linha 2? A linha 3? Então observe que a linha X vai ter a quantidade de elementos, vamos supor que seja N, e o valor de X vai ser N menos 1. Que o valor que identifica a linha é o número de termos menos 1 que essa linha possui. Oi? Como é que é? Não. O valor que identifica a linha é o número de termos menos 1. Observe que na linha 1 tem quantos termos? Tá vendo? Então, olha só. Se na linha X tivermos N termos, X N termos, X é igual a N menos 1. Tá certo? Então você observa que ele fala que o padrão da linha vai se manter. O que significa isso? Significa que você vai ter, na linha X, o primeiro termo igual a 63, vão ter lá alguns termos, né? E o último 66,5. E observe que aqui você vai ter a razão igual a 0,1. É isso que ele está falando, porque o padrão tem que se manter. Todas as linhas, né? A razão é 0,1. Não é isso? Isso. Deixa eu colocar ponto e vírgula para a gente perceber que é 66,5. Tudo bem daí? Agora eu preciso encontrar o N. Ou seja, quantos termos tem aqui essa progressão? Quando eu encontrar o valor de N, o valor de X vai ser o quê? N menos 1. Então, nós vamos usar o termo geral. O último termo é igual ao primeiro, mais número de termos menos 1, vezes quem? A razão. Onde a razão é um décimo, 0,1. Oi? Por que não está aí 0,1, 0,2, 0,3, 0,4? Então as linhas, olha só como que é a razão. Tá vendo? Então em todas as linhas vai permanecer isso. Tá bom? Então agora, quem que é o AN? É o último termo. Ele falou que é quanto? 66,5. Isso é igual ao primeiro termo, 63, somado com o número de termos menos 1 vezes a razão, que é quanto? 0,1. Observe que é interessante para que eu coloque o 0,1 como um décimo. E aí eu vou pegar esse 63 e vou passar para cá subtraindo. O que vai aparecer aqui? 3,5. Eu vou fazer a conta para a gente não perder. 66,5 menos 63 é igual a 1/10 que multiplica N menos 1. Alguma dúvida nisso? Eu só escrevi o 0,1 como 1/10. Algum problema?
Tudo bem? Quando eu fizer 66,5 menos 63, dá 3,5. Tudo bem? Então, olha só. 1/10 de n menos 1 é 3,5. Eu posso passar o 10 multiplicando, ó. Tudo bem? E aí eu descobri o valor de n menos 1, que é justamente o que eu quero encontrar. Olha aqui. Então eu descobri que n menos 1 é igual a quanto? Portanto, é o valor de x. X é igual a 35. Tudo bem? N menos 1 é o que eu quero encontrar, que é o valor de x. Agora, quantos termos tem nessa linha? 36, que é o n, né? Tá? O n é 36, o x é 35. A linha x tem 36 termos. Logo, o valor de x é o número de termos menos. Beleza? Porque o x é o número que identifica a linha. E ele quer o valor de x. Ele não quer o valor de n. Quantos termos tem na linha x? 36. A quantidade de termos menos 1 me dá o valor numérico que corresponde à linha. Entendeu? Tranquilo até agora, pessoal? Beleza? Podemos ir ao próximo? O próximo aqui, ele fala o seguinte, então na PUC-Rio, em 2017. Eu vou usar esse cantinho do quadro aqui, ó. Preciso de o 2. Os números, né? 10, x, y, z e 70 estão em progressão aritmética nessa ordem. Quanto vale x mais y mais z? Tá bom? Quanto vale x mais y mais z? Esse exercício, ele não é um exercício que eu deva usar a fórmula da soma, mesmo que ele queira a soma. Eu não preciso nem fazer isso. Mas se eu quiser, eu posso. Por que eu posso? Porque a soma desses termos é fácil de encontrar. Eu não preciso fazer se eu quiser. Mas eu posso fazer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a soma não é o primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2? Então eu consigo fazer isso. Então vamos fazer pela soma. Imagine só. A soma desses 5 termos seria o quê? É só olhar a fórmula que me dá a soma dos termos de OPA. Justamente eu preciso ter o primeiro termo, o último e o número de termos. E eu tenho isso tudo aqui, ó. O primeiro, o último e a quantidade de termos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo, 10. Somar com o último, 70. Multiplicar pelo número de termos, 5. E dividir por 2. (10 mais 70 é 40. É 80. Aí eu também, estou dividindo o trem já. É 40. Vezes 5, dividido por 2. 40 vezes 5 é quanto, professor? 40 vezes 5 é 200. Ó, 40, 80, já estou colocando aqui a resposta. Desculpa.
Não, eu que estou colocando a resposta, né? Eu já tinha feito a divisão com a 80 por 2. Então, olha lá. 80 vezes 5, 400. Dividido por 2, 200. Certo ou não? Eu já tinha feito a conta. Desculpa, pessoal. 200. Então, a soma dos termos é 200. Agora é só fazer o seguinte. X mais Y mais Z é 200 menos 80. Então, quando você somar todos os termos ali, ó, você vai pegar 10 mais X mais Y mais Z mais 70. Isso aqui tem que dar 200, que é a soma de todos os termos. Olha lá. Então, X mais Y mais Z tem que dar 120. Tudo bem? E se eu esquecesse essa maneira de fazer? Assim. Ah, eu já sei o valor de Y aqui, né? Você sabe o valor de Y? Sabe, né? O valor de Y, você sabe. Oi? Ele é o termo do meio. Ele é a média aritmética dos extremos. Então, 10 mais 70 dá quanto? Dividido por 2? 40. E aí você já sabe quanto que vale, por exemplo, X mais Z. X e Z são equidistantes dos extremos. A soma deles é igual à soma dos extremos. Lembrou? Então, quanto que dá o X mais Z lá? Dá 80. Então, se X mais Z dá 80, com o Y que dá 40, os três somados dá 120. Viu aí ou não? Compreendeu? Olha só. Vou escrever aqui. Olha só. Nós temos esta progressão aqui. Então, essa aqui é a segunda maneira que a gente vai fazer. Z e 70. Observe que o Y é o termo do meio. Se ele é o termo do meio, olha aqui, Amanda, ele é a média aritmética dos extremos. Então, o Y aqui, ó, o Y, ele é 10 mais 70 dividido por 2. Então, ele é 80 por 2, 40, né, mano? Agora, olha só outra coisa que aconteceu. Se você tem dois termos equidistantes dos extremos, a soma deles é igual à soma dos extremos. Observe, então, que o X e o Z, eles são equidistantes dos extremos. A soma deles é a soma dos extremos. Então, X mais Z dá 80. Então, nós temos que X mais Z é 80. Portanto, X mais Y mais Z é 120. Então, essa foi uma segunda forma de enxergar o exercício. Beleza? Nada. Tá certo? Entendeu? Não é certo, entendeu? Pode falar. Ah, tá. Não, se não entender, pode falar que eu repito. Sem tem problema. A gente não pode ter pressa, não. A gente tem que falar devagarzinho. De boa. Ah, lá não é aula, né? Lá é mais resolução de exercício. Posso pagar? Foi eu que montei o material. O material que foi montado é para você vai conseguir fazer a prova. Vamos lá no próximo, 3? Beleza?
número 3, ó. Olha só, ele te deu aqui, isso aqui, ó. 1, 3, 5, 7, x. Dividido por 2 mais 4 mais 6. Opa! Espera aí que eu errei aqui, ó. Tem aqui a reticência x. Aqui, x mais 1, 115, 116. Então ele colocou aqui até entre parênteses, tá? Olha só. Vamos prestar atenção no texto e interpretar o que o cara quer. Olhando aquilo ali, você não consegue resolver isso através desse quociente aí. O que você está percebendo é que tanto o numerador quanto o denominador são somas. E estas somas são somas de progressões aritméticas. No numerador e no denominador são progressões aritméticas de termos diferentes, porém de mesma razão. A razão aqui é 2 e a razão aqui é 2 também. Esse é o primeiro ponto, certo? Ele pegou a soma de números que formam a progressão aritmética. Observe o texto. 2 progressões aritméticas de n termos cada. Possuem soma dos termos dadas por 1 mais 3 mais 5 mais 7 até x. 2 mais 4 mais 6, x mais 1. Sendo x um número natural ímpar. Olha só. X é ímpar. Sabendo que esse quociente aí, né, é igual a 115 sobre 116, o valor de x que resolve tal equação é. Olha só. Olhando para aquele quociente ali, eu não consigo determinar o valor de x. Mesmo porque é uma progressão aritmética de n termos e eu não sei o valor de n, né? Então, eu vou ter que criar uma fórmula para a soma que está no numerador e para a soma que está no denominador. Eu sei que a progressão tem n termos. As duas têm a mesma quantidade de termos. Então, observe o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. 1 mais 3 mais 5. Como que eu escrevo isso aqui em termos de uma progressão aritmética? Eu pego o primeiro termo, somo com o último, multiplico pelo número de termos e divido por 2. Estou olhando ali. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Agora eu vou fazer o mesmo com essa daqui. Como que eu vou fazer? O primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Então eu vou pegar o primeiro, 2, mais o último, 1 mais x, vezes o número de termos dividido por... Algo interessante ocorre no momento em que eu posso simplificar o n sobre 2. Porque eu estou dividindo as duas. Então, lá naquela equação, eu vou trocar o numerador por esse cara e o denominador por esse cara.
Então, olha o que vai ficar. Vai ficar o seguinte. 1 mais N. Opa. 1 mais X. 1 mais X. Vezes N. Sobre 2. Isso dividido por 3 mais X. Vezes N sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a esse cara aí, ó. 115 sobre 116. Ah, professor, então significa que eu posso simplificar aqui. Apareceu 1 mais X sobre 3 mais X igual a 115 sobre 116? É isso aí. Perfeito. Perfeito. Tudo bem? E agora eu quero encontrar o valor de quem? De X. Então, vamos para esse trabalho aqui. Aqui a gente vai fazer a multiplicação normal, né? 1 mais X, que multiplica 116, é igual a 3 mais X, que multiplica o 115. Ah, professor, mas vou ter que fazer muita conta. Não. A conta aqui é o de menos, né? A conta aqui é o de menos. Tá bom? Tá certo? A conta aqui é o de menos. Aplicando a distributiva ali, vai ficar o que aqui, ó? Aplicando a distributiva. 116x, né? Vai lá comigo. 116x mais quem? 116. Aqui vai ficar 115x, correto ou não? E aqui vai ficar o quê? Mais. Aí eu vou escrever 3 vezes 115. Tá bom? Aí olha só o que vai acontecer. Esse 115 vai passar para cá subtraindo. 116 menos 115 dá o quê? Dá 1, né? Então ficou assim, ó. X é igual. Aqui ficou 3 vezes 115. Menos quem? Menos 116, concorda ou não? Olha só. Menos 116. É ou não é? E quanto que é menos 115 menos 1? Então, 3 vezes 115 menos 1 vezes 115 dá 2 vezes 115. Não é melhor fazer assim? Fica a seu critério. Você pode multiplicar o 3 vezes 115 e subtrair por 116. Não tem problema nenhum, não. Eu penso assim. Eu peguei o 116, escrevi com menos 115 menos 1. E observe que aqui, ó, é como se fosse 3x menos x, dá 2x. Então isso aqui para mim é 2 vezes 115, que vai dar 230. E aí é só pegar 230 menos 1, que você acha o x, que é 229. Fica a seu critério como você quer fazer. Pode fazer a conta. Tá bom? Então o x é 2 vezes 115, quanto que dá? 230. E aí, olha lá, ó, menos 1. Eu prefiro, eu não quero que você se deixe levar pelo aquilo que eu falo aqui em relação ao que eu penso. Eu prefiro subtrair 230 menos 1 do que fazer 345 menos 116. É a minha cabeça. Tá bom?
Então isso aqui vai dar 229. 229. Tá bom? Você pode fazer a conta lá, ó. 3 vezes 115 vai dar 345. Menos 116, pode fazer a conta que vai dar 229. Tá bom? Então, é assim que seria feita essa questão aqui. Tá? Pode ser que em algum momento aí a gente pegue uma questão desse tipo e ache dificuldade nela, né? E, no entanto, a gente pode perceber que não é tão complicado assim. É só a gente entender a soma dos termos. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Bom dia para vocês, boas aulas aí. E até sábado, se Deus quiser.